era pequeno, a minha mãe fazia questão de corrigir cada gesto ou palavra que poderia ofender outra pessoa. Aprendi com ela que o nome disso era respeito. Hoje, como adulto, eu vejo o quanto isso é importante para o convívio social e principalmente para receber de volta o mesmo respeito. Por que eu estou falando isso? Porque quando o dirigente de um clube rival vem a público usar um veículo de massa para buscar atrair para si a opinião pública, eu acho que é importante esclarecermos algumas coisas, com todo respeito. O resumo para tudo que foi dito na entrevista do dirigente do Fluminense hoje poderia se basear em uma única resposta: o Maracanã é um bem público e ponto final. Mas eu quero pontuar algumas coisas que não podem passar batida nesse momento. Primeira delas, o Vasco nunca se posicionou de forma leviana, pelo contrário, fomos um dos únicos, para não dizer o único, que apresentou um projeto de administração do estádio e, detalhe, com o apoio de uma das maiores empresas do segmento no mundo. Então não existe levianismo nisso, existe profissionalismo, exatamente como exigia o edital. Segundo, sobre o gramado do estádio. Já faz anos e anos que ouvimos jogadores falando que o estado do gramado do Maracanã era péssimo, talvez um dos piores dos grandes estádios do Brasil. Não foi o Vasco que destruiu o gramado, como afirmaram. Inclusive, recentemente, vimos uma homenagem merecida ao ex-jogador Fred, que contou com 200 pessoas no gramado, e o próprio Fred andando de bicicleta pelo campo. Além de, nos últimos anos, termos tido mais de 10 situações em que aconteceram jogos com menos de 24 horas de diferença. Então a fala sobre o Vasco ter destruído o gramado vira apenas hipocrisia nesse caso. Resumindo, se o gramado tá ruim, a culpa é de quem administra e não do Vasco. Terceiro, quando afirmam que a 777 quer transformar o Maracanã em uma arena de shows, a gente precisa deixar uma coisa clara: isso é uma opinião. Portanto, não deve ser levada em conta opiniões sem argumentos de dirigentes de outros clubes. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Wembley, que depois de receber o Live Aid, um dos festivais mais importantes da história da música, não deixou de ser um estádio de futebol. Assim como o Maracanã continuou sendo um estádio de futebol depois de receber o Rock in Rio. Tudo isso é questão de saber administrar o estádio e, principalmente, saber administrar o ego de quem acha que o único espetáculo que um estádio deve receber é o de futebol. Quarto, quando afirmam que os investimentos já ultrapassam 100 milhões no Maracanã. Se formos dividir o valor pelo tempo de concessão que a dupla Fla-Flu tem do estádio, o valor fica próximo dos 2 milhões por mês. É um valor mínimo para quem diz que coloca mais de 22 mil torcedores por jogo no Maracanã. Com a renda de apenas 2 jogos, já conseguiria bancar a manutenção de tudo. Esse argumento ele não deve ser levado em conta porque para mim não faz sentido você pedir a concessão do estádio, assinar um contrato assumindo as responsabilidades e depois vir a público reclamar que tem que cumprir com um contrato. Então por que você assinou? Se tá tão difícil assim, então passa a administração para quem tá querendo assumir, que somos nós. Quinto, afirmaram também que rolou um encontro com o VP de futebol do Vasco e que ele comentou que queria o Vasco no Maracanã em jogos grandes. E vocês também afirmaram que sugeriram datas que vocês achavam convenientes para vocês. Só para deixar claro uma coisa aqui, o Maracanã é um bem público e o estado é democrático. Não temos que jogar no estádio quando vocês quiserem. Não deve existir imposições sobre o Maracanã. O diálogo é necessário e o Vasco deixou claro que tentou várias vezes dialogar, mas foi ignorado e teve que apelar para a justiça. Sexto, afirmaram também que nenhum outro estádio no mundo recebe tantos jogos quanto o Maracanã. Sabe por quê, dirigente? Porque em Londres existem 39 estádios para 40 clubes. Em Buenos Aires existem 36 estádios, cada clube com o seu. Vocês tiveram 120 anos para construir um estádio ou ao menos cuidar da casa de vocês para que pudesse receber público.
Vocês tanto falam de São Januário, mas pelo menos nós temos uma casa para chamar de nossa. Não estamos indo ao Maracanã de favor. Estamos indo porque o Maracanã é nosso quintal também. Sem o Vasco, o Maracanã não teria talvez 50% da história que tem. Então respeitem essa instituição aqui. Respeitem o Vasco. Domingo ficou claro que o estádio Mário Filho é tão nosso quanto o de vocês. Mas a diferença é que nós não temos problema em dividir. Isso também torna um clube gigante. Futebol não se faz só dentro das 4 linhas. Como eu falei lá no início, o Maracanã é do Estado e principalmente é do povo. E o povo é muito Vasco. E por último, só para deixar claro uma coisa para você que é cidadão. A proposta do Vasco é melhor financeiramente e ela garante que o Flamengo e o Fluminense joguem todos os seus jogos no Maracanã. Eu vou repetir. Todos os jogos, além de ser melhor financeiramente pro Estado. Aproveito também para deixar 2 questionamentos. Primeiro, por que a TPU foi concedida mais uma vez à dupla Fla-Flu? Se o edital apresentou falhas, por que não foi feito um chamamento público? E segundo, por que foi definido na licitação um mérito administrativo conceder ao governo 7 camarotes com buffet e 40 vagas de estacionamento, além de 200 ingressos por jogo?